A paz do Senhor. Aproveitando que estamos em pé, abre a sua Bíblia. Livro de Salmos. O número é o 34, Salmos de número 34. Versículo de número 6. Salmos de número 34, versículo de número 6. A palavra de Deus nos diz assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Pai, o Senhor tem falado conosco de uma forma tremenda e poderosa. Este grande encontro, o Senhor tem tido liberdade de ministrar os nossos corações. E agora, Senhor, mais uma vez eu te imploro, eu te suplico, continua falando com a tua igreja, nos dando direcionamento. E eu te imploro que enquanto a tua palavra vai sendo ministrada, que haja cura, que haja restauração, que haja transformação, que haja direcionamento. Pai, tenha liberdade de continuar falando conosco. Nós temos sentido a tua presença e a tua glória. Muito obrigado, é o que eu te peço, em nome de Jesus. E você se assenta glorificando ao Senhor. Quero louvar a Deus pelo honroso privilégio. Que privilégio o céu me concedeu de estar em um encontro tão lindo, tão abençoado. E Deus continue abençoando este ministério, pastor André, a irmã Daniele. E agora tive o privilégio de conhecer o pastor presidente deste campo, pastor Nelson, isso mesmo. E a nossa irmã Ivonete. Que Deus abençoe todo este campo, todo este estado. Que o Senhor continue prosperando para a glória e honra ao nome do Senhor Jesus. Louvar a Deus pela vida da irmã Aline, que fez todo este contato, toda essa paciência conosco. Que o céu continue abençoando o pastor, que eu me esqueci o nome. Lenivison. Filho de crente. Que se você falar rápido o nome, já quase dá para ser batizado com o Espírito Santo. Oh, glória! Deus continue abençoando ele, a sua família, a sua casa. Deus abençoe de uma forma muito especial. Pela manhã, ministramos sobre o tema Até que Sejam Um. Mas agora à noite, senti no coração, recebi de Deus esta mensagem, preparando para vir aqui, para estar aqui nesta noite, neste encontro. E eu quero falar sobre esse texto bíblico que acabamos de ler, dentro do contexto dele. Mas antes, eu não sei se os meninos aí, eu falei de manhã, se vocês cantam hino antigo. Esse não é tão antigo, não. Esse tom, não sei que tom que é, não. Fazer igual essas pessoas chiques, né? Dá um dó maior, você não sabe nem. Mas aí. Pode subir, que tom é esse? Lá maior. Viu? Até que eu não tô tão ruim, não. Mesmo em gemidos, o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras o Senhor te ouvirá. Eu vou cantar o coro de novo, peraí. Uma irmã que está com uma blusa, não sei se é um blaze preto. Perto dela está passando uma irmã de blusa branca. Do seu lado tem uma... Isso, você olhou para o lado.
Tem uma irmã com um vestido meio creme. Fica de pé, minha amada. É a senhora mesmo que está olhando para o lado. Lá atrás, está de blazer preto. Ela só está olhando para o lado, não está acreditando que Jesus vai falar contigo. Pois quando eu estava sentada ali, o Senhor falou, eu tenho algo para falar para ela. E eu ainda não sabia. Até eu pegar o microfone eu não sabia. Mas Ele manda eu cantar para você assim, ó. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Ele diz, não precisa falar, continue cantando. Não precisa falar. É para gemer, é tempo de você gemer, não é tempo de você abrir a boca. Pois eles... Quando você quer chorar, filha, sabe de tudo, mesmo antes de você falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde está a raiz do problema. Por isso eu sei que mesmo você sem nenhuma palavra, o meu Deus te ouvirá. E manda um abraço nela. Você já está perto dela, dá um abraço nela. Deus está dando livramento para aquela mulher hoje. Está entrando com livramento lá. Quando você sente e chora, a angústia invade, você não tem mais o que fazer. Quando você senta e chora, pra te ajudar, apenas dobra o seu joelho. Se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos, te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Clamor do pobre. Salmista Davi, este salmo tão lindo, o salmo de número 34, um dos salmos que eu amo orar, este salmo. Ele vem louvando ao Senhor, exaltar-te-ei, Senhor, porque tu me exaltaste. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. E neste versículo de número 6, ele começa o versículo dizendo, clamou este pobre. No contexto bíblico, o comentarista deu uma opinião que a palavra pobre, nesse contexto, tem um significado na língua que foi escrito o Antigo Testamento, no hebraico. Não é questão de pobre financeiramente. Vai muito além. A conotação, o significado da palavra pobre aqui é alguém que está vulnerável. É alguém que está necessitado. É alguém que está totalmente numa dependência de Deus. Então a gente já começa a entender que não é questões financeiras. Não é pobre numa conotação de uma pessoa com falsa humildade. Não.
Ele está dizendo: clamou este necessitado. Clamou, na versão de uma outra Bíblia, a Bíblia Strong, ele vai dizer assim: o aflito clamou ao Senhor. Então nós vamos entender que Davi está dizendo, numa dependência muito grande, eu clamei ao Senhor. Aleluia. E aí vem o primeiro ponto desta mensagem que o Espírito Santo ministrou comigo. Alguém aflito, de posse de uma fortuna, mas vulnerável, sem defesa, sem casa, sem abrigo e na iminência de morte. Era Davi. Irmã, por que de posse de uma fortuna? Davi tinha recebido, quem não lembra da história, está lá no campo trabalhando, não sabe o que está acontecendo. Lá no meio, no palácio, na classe de elite, Deus está rejeitando Saul, porque Saul não está mais de acordo com a vontade de Deus, está em desobediência. Deus rejeita Samuel. Ele tem uma certa resistência em cumprir o que Deus tinha falado. E um dia Deus fala com Samuel: por que você vai, até quando você vai ter dó de Saul? Eu já rejeitei ele, eu já tenho outro que eu já ungi. Davi não está sabendo de nada, ele está lá no campo cuidando das ovelhas. O céu já tinha encontrado ele. Daqui a pouco chega um mensageiro e fala: Davi, corre. Por que correr? É porque um profeta chamado Samuel está lá na casa do seu pai. E ele falou que ninguém vai sentar na mesa que foi preparada se você não for lá. Davi vem correndo. Quando ele entra no ambiente, seus irmãos mais velhos, homens já adestrados para a guerra, todo mundo parado. Davi entra. Aí Deus fala: é ele. Unge ele. Esse aqui é o rei de Israel. Aquele lá eu já rejeitei. Esse aqui, ó, esse aí já é o rei. Oh glória, oh glória, aleluia. Por causa dessa fortuna que ele recebe, ainda não tinha sido materializado no mundo físico, ele passa a ser fugitivo. Você conhece a história. Por isso que o Espírito Santo de Deus disse para mim, ele falou comigo, era possuidor, estava de posse de uma grande fortuna, de um reino. Ouros esperava ele, prata esperava ele, mas eu permiti, mesmo dando posse de fortuna, mostrar para ele que ele estava vulnerável, mas estava na minha mão. É por isso que Davi vai dizer: clamou este pobre ao Senhor. Eu venho dizer nesta noite que tem situação que a pessoa pode ter dinheiro, a pessoa pode ter acesso a pessoas para abrir caminho, a pessoa pode ter fortuna, mas Deus nos leva a certos caminhos que nós ficamos literalmente vulneráveis, mas na dependência dele, na dependência do céu, na dependência do céu. E eu quero crer que aqui estão os pobres dependentes de Deus. Aleluia, aleluia. Você pode adorar a Deus, você pode glorificar a Ele. Oh glória. Será que tem alguma pobre aqui nesta noite? Será que tem? Eu sou. Será que tem alguma pobre que está numa situação encurralada, está numa situação que não dá para ir para frente nem voltar para trás, e não dá para fugir para os lados? Deus está te dizendo: eu estou te ouvindo, eu estou te ouvindo, eu estou te ouvindo. Você não tem mais argumento, você não tem saída, aquela situação trilho, mas você está clamando. Eu sei que você é dependente de mim. Dependente. Por isso que eu cantei, mesmo em gemidos, mesmo em gemido, não tem mais palavra, não tem. Porque quem é dependente, chega um momento que você já não tem mais argumento na oração, você já não tem mais argumento para falar, e a situação só vai complicando. Pois Deus me traz aqui para te dizer: o Deus que ouviu o dependente no Antigo Testamento, Ele está vivo. Davi morreu, mas Ele está vivo. Davi se foi, mas Ele está aqui nesta casa, no poder do Espírito
levantar a tua mão e glorificar a Ele. Deus está ouvindo o clamor de pobre. 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 Você sabe quando Deus me deu essa mensagem? Quando orando para vir aqui. Porque sempre eu faço essa oração. Falei, Jesus, eu vou lá. Mas tem irmãs que devem estar arrumando mala, Jesus. Tem irmãs que devem estar arrumando as roupas. E estão arrumando e falando, Jesus, eu vou lá, fala comigo. Jesus, dá um sinal que tu está ouvindo minha oração. Seja renovado em línguas angelicais. Se você não é batizada com o Espírito Santo, enquanto eu prego glória e aleluia, não atrapalha crente pregar, não atrapalha pregador, não atrapalha, porque enquanto eu estou ministrando, Jesus pode te batizar com o Espírito Santo. Enquanto eu estou ministrando a palavra, Ele pode te dar uma experiência com o amigo Espírito Santo. Clamou este pobre, esta irmã que está do teu lado, é alguém dependente, vulnerável, mas que o Senhor está dizendo, eu estou ouvindo, eu estou vendo, eu estou cuidando, eu estou zelando. Aleluia! Oh, glória! Adore a Ele. Por um segundo eu vou deixar você adorar. Você pode adorar Ele, você pode glorificar. Ele está na casa, Ele está na casa, Ele está na casa, Ele está na casa. Porque eu disse que Ele estava, o contexto vai dizer vulnerável, e eu digo com certeza que estava ilhado, cercado, sem uma saída. Nesta fuga, porque quando Saul descobriu que Davi havia recebido a tal unção, que ele já estava rejeitado por Deus, Davi já era a ascensão ao trono, não por uma vontade humana, mas uma vontade divina. Davi teve que fugir, todos conhecem a história. E Davi chegou numa situação que ele não tinha para onde fugir. Ele fugiu para uma terra dos inimigos, para a terra dos filisteus, aqueles a qual ele já havia, foi a batalha que promoveu ele no reino espiritual e no reino físico. Mas ele já não tinha mais para onde correr, ele foi pedir asilo lá. E quando ele chega diante do rei, alguém fala, pera lá, esse aí é o que venceu a guerra, que botou nós para correr, que derrubou Golias. Davi naquela hora falou, descobriram eu. O que eu vou arrumar aqui? É nesse contexto que o salmo é registrado. Há um hino na harpa, hino de número 126. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Irmãos, é muito bom a gente ler livros. Os livros abrem nosso entendimento, ajudam o nosso cabedal, abrem a nossa visão. Mas, irmão, não tem livro melhor do que esse, não. Esse livro aqui, ó, é Deus falando conosco, mas é Deus revelando experiências de alguém que já andou com Ele, experiência de gente que já viveu situações que nós vivemos, e Deus entrou com a intervenção dele, deu uma estratégia, deu uma saída. É Deus deixando registrado para mim e para você. Eu agi por ele lá, eu agi por ele lá, eu vou agir por você também. Naquela hora Davi só teve uma saída, ele começou a se fazer de louco. Ele começou a babar, a arranhar as portas,
Barba descendo pelas barbas de Davi. Aí o rei falou: pelo amor de Deus, já tem tanto louco aqui, arranca esse louco aqui. Foi o jeito que Deus deu para ele. Foi a estratégia que Deus deu para ele. Não sei qual é a estratégia que Deus vai dar para você, não. Mas uma estratégia eu conheço de mulher de oração é gritar nos pés de Jesus. Se não dá para gritar em casa, vai para a igreja, que na igreja a gente pode gritar. E na igreja a gente grita línguas angelical, porque tem problema que não dá nem para a gente falar para o vizinho que está orando do lado ouvir. Então a gente abre a boca e começa a falar em língua. A gente começa a gritar em línguas angelicais. É por isso, irmãos, que nos últimos tempos o Espírito Santo de Deus tem me impulsionado para falar para a igreja: ora em línguas angelicais. Abre a boca, não tem o que falar, abre a boca, começa a orar em língua, porque quando a gente ora em língua, nem os demônios sabem o que é que a gente está falando. Irmã que está orando do nosso lado não tem noção da angústia que a gente está enfrentando. É só o céu, é o idioma lá de cima. O Espírito Santo pega as línguas e interpreta lá em cima. Aleluia! Ai, irmãos, eu vou dizer um negócio para vocês. Se o povo de Deus, pelo menos o povo de Deus, eu creio que aqui não é assim, irmãos, mas nos últimos tempos tem lugares que nem mais culto de círculo de oração não tem. Essa palavra consagração, tem gente que nem sabe o que é mais. Irmãos, os círculos de oração, os trabalhos de oração, as consagrações, as estratégias de Davi ilhados. É a nossa estratégia para nós entrar e gritar. Deus é surdo? Não. Deus precisa dos nossos gritos? Não. Mas a nossa alma libera o que está agarrado aqui. E eu vou dizer um negócio para vocês: se todo mundo encontrasse essa arma de guerra, usasse essa arma de escape, os consultórios de psicanalista, os consultórios de psiquiatra, os consultórios de psicólogo ia falir. Porque é nessa hora que a alma libera, a alma grita, a alma leva para o céu que está agarrado aqui dentro. Irmã, você é contra? Não, eu tenho uma filha que está na iminência de formar-se em psicóloga. Sou contra? Não. Mas a maior sessão de terapia, maior terapia que existe na terra é o clamor de um pobre. Não para um político, não diante de uma autoridade, não diante de alguém que é falível, mas é o clamor do pobre diante do trono da graça. Faz essa terapia, irmã, faz essa terapia, irmã, faz essa terapia, irmã. Não sei orar, começa a orar os salmos, começa a orar pedindo misericórdia, começa a orar, começa a clamar ao Senhor, pedindo misericórdia. Não tem palavra, começa a clamar as palavras do Salmo, Salmo de número 46. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Deus está contigo, minha irmã. Ele está disposto a ouvir o teu clamor. Davi recebeu o livramento. Pobre, sendo possuidor de uma promessa de um trono. Quase sempre, irmãs, a promessa às vezes não combina com o nosso cenário. Vou te dar um filho. Aí passa os anos, vai no médico, você é estéril.
Você tem útero infantil. Você está com cisto nas trompas. Mas Deus prometeu que vai te dar uma criança. Aí a gente vai para o clamor e fala: Jesus, não está combinando. Eu vou fazer da tua casa um celeiro de missionários, de obreiro. Aí você olha para a tua casa, teu filho envolvido com drogas. Sua filha atolada nas coisas terríveis do mundo. E você olha: Deus, será que a irmã empolgou? Não. As promessas não combinam com o cenário. Mas Deus mandou eu te perguntar, eu escrevi aqui. E quando foi que Deus precisou de combinação de cenário para fazer acontecer e responder o clamor de um pobre? Quando foi? Quando foi? Quando foi que precisou de estar combinando o cenário, de estar combinando a situação? Deus não precisa de combinar cenário. Se Ele fez a promessa, se sobre a tua casa há um alvo de unção e de graça, Deus vai se encarregar de cumprir no tempo dele. Glorifique a Ele, exalte a Ele. Exalte a Ele. Eu sou filha de uma serva de Deus e quem acompanha, porque eu não posto. Mas postam os nossos vídeos, né? Então talvez alguém vai ouvir pela milésima vez eu contar a minha experiência. Mas eu vou contar daquilo que Deus fez por mim, né não? Sou filha da irmã Maria. Não sabia ler nem escrever. Meu avô não deixou ela estudar. E a minha mãe deu guarida para minha tia, irmã dela, dentro da sua casa. Minha mãe já era mãe de 4 filhos. Meu irmão já com 15 anos. Meu pai desviado da igreja. E quando a minha mãe dá guarida para minha tia, meu pai se apaixona pela irmã dela. E ela contava isso e chorava muito. E ela dizia para mim que ele foi embora. E aquela luta, para complicar, ele perdia. Ele era viciado em jogo de sinuca. Ele trabalhava numa estatal que na época depois foi privatizada. Um salário muito bom, mas meu pai perdia tudo no jogo de sinuca. Minha mãe lavava muita roupa para fora, para sustentar os 4 filhos. Meu pai trouxe para morar com ela, minha avó, meu avô, pais dele, mais 3 irmãs e mais meus 4 irmãos. Pensa numa luta. E quando a minha mãe está naquele desespero, serva de Deus, fiel. Um dia a minha tia, falei sobre ela de manhã, ela levantou e disse assim: Maria, eu vi uma menina, minha mãe morava num apartamento cedido para os funcionários que trabalhavam nessa empresa. Se algum dia alguém quiser pesquisar, ela foi criada logo ao término da Segunda Guerra Mundial. O nosso presidente do Brasil, Getúlio Vargas, ele criou essa empresa lá na cidade que eu nasci, Companhia Siderúrgica Nacional. E ela construiu vários prédios, casa. E minha mãe morava num apartamento cedido, meu pai tinha conseguido. E tinha um corredor muito bonito. E a minha tia levanta de manhã e fala: Maria, eu vi uma menininha morena de 2 trancinhas correndo no corredor. E no sonho Deus falava comigo que essa menina é sua. Minha mãe já estava na menopausa, já estava praticamente com as suas regras atrasadas, às vezes nem vinha. Já com cabelos brancos, meu irmão já ia fazer 15 anos. Aí ela falou com ela assim, era uma das tias que morava com ela, que ela passou a criar junto com as minhas 2 irmãs. E ela falou, minha tia chama Enedina, ela falou: Enedina, nós estamos passando tanta luta, minha filha, que você já ficou lelé da cuca. Você esqueceu? Você está vendo a situação do seu irmão? Ele nos abandonou, Enedina. Ela falou: Maria, não sei, mas a menina era sua. Ela falou: não, Enedina, minha tia estava casada de pouco. Ela disse: não, Enedina, você vai ter mais uma menina. Ela falou: Maria, Deus não erra. Passado alguns dias,
Olha eu aqui. O inimigo até pensou que a minha mãe tinha desistido. Espalhou na cidade que pra ela tudo já tinha morrido. Mas pra derrota do inferno, olha a Erinete aqui. Quem disse que para se cumprir uma promessa, Deus precise que o cenário combine? Eu sou a prova de que não combina. Meu pai pede perdão e volta para casa, e no perdão eu nasci. E deixa eu te contar um detalhe. Hoje os meninos gostam de tocar para as irmãs. Hoje o grupo das irmãs canta com instrumento ao vivo. Mas na época da minha mãe, eu quando vi a presidente, eu lembrei muito da minha mãe. Ela tinha mania de pentear o cabelo como a presidente penteia. E a minha mãe era branquinha. Eu sou dessa cor porque o meu pai era muito mulato, bem escuro. E as irmãs cantavam com compasso tudo atrapalhado. Minha mãe não sabia ler, ela tinha várias companheiras que não sabiam ler. Os irmãos não gostavam de cantar. O hino era 3x4, elas cantavam 6x10. Era um negócio. E para ensaiar as irmãs, Deus dos crentes, era difícil. Eu vim saber dessa história no primeiro culto, quando eu voltei. Quando eu fui na igreja pela primeira vez, depois de casada. Casei, primeiro culto que eu fui, a irmã Maria, chamada Maria Cardoso, encontrou comigo no pátio da igreja. Ela falou assim: hoje eu vou te contar uma história que nem a sua mãe te contou. Falei: hã? Ela falou: é, porque eu tenho um convite para você. Falei: pois não, irmã Maria. Ela disse: era ensaio das irmãs. E eu não encontrava, e não estou encontrando ninguém para me ajudar. Irmã Maria nervosa, já idosa. E quando ela ensaiava uma aqui, soprano, que ela botava o contralto, soprano, contralto, misturava tudo. E ela nervosa, diz ela que naquele ensaio, minha mãe sentava nas últimas fileiras. Ela cantava o baixo. Com muita dificuldade, tentava decorar a letra. E ela falou assim: sua mãe estava naquele ensaio. Casamento da minha mãe destruído. E eu falei assim, eu lancei uma palavra, mas eu lancei no nervoso. Eu disse: a minha ajudante, ela vai ser gerada, ela vai nascer, ela vai cantar nas crianças, ela vai cantar nos adolescentes, no jovem, casar, e ela vai ser a minha segunda. Olha eu aqui. Não, adore, adore, adore. Adore, 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 adore. Adore, adore, adore. Enquanto o inferno dizia acabou para Maria, enquanto o inferno dizia acabei com o Sebastião, o céu estava ouvindo o clamor da minha mãe no ciclo de oração. O céu estava ouvindo o clamor daquela pobre. Deus está trazendo resposta para mulheres que estão aqui nesta noite, aonde o diabo está dizendo para você: é fim de linha. Deus está te respondendo, não é não? Eu ouvi o clamor, eu recebi o teu jejum. A minha mãe orava e ela dizia: Jesus, eu tenho vergonha de dar testemunho. Nunca minha mãe deu. A minha mãe, para dar testemunho, ela passava até mal. E a oração dela era: Jesus, eu não sei pregar, eu não tenho vergonha de cantar, tenho medo de cantar errado, mas há de ser que o Senhor vai me dar uma filha, e tudo que eu tenho vontade de fazer na tua obra, o Senhor vai fazer nela. Quando eu estou em alto mar, eu lembro da oração da minha mãe. Quando eu estou nos aviões, eu lembro da oração da minha mãe. Quando eu estou pregando como eu estou aqui, eu lembro do clamor daquela pobre. Se eu lembro, imagina o céu, imagina o céu, imagina o céu, imagina o céu. Deus está ouvindo o clamor que você tem derramado, gritado diante dele, por esta casa, por este marido, por essa situação que você está passando.
coral das irmãs. Clamou este pobre. Ele tem unção de rei, mas está dormindo em caverna. Ele tem unção de rei, mas tem um exército procurando a cabeça dele para matar. Aí Deus um dia fez uma promessa, mas olha você enfrentando as piores perseguições. Gente grande rejeitando o teu ministério. Gente grande questionando e dizendo: é protegido, é protegida, não merece a cadeira que senta. Eu vou colocar o pé, eu vou levantar montinho. Deus está te dizendo: tu carrega a unção, fui eu que dei. Deixem questionar, continua clamando. Eu sinto uma graça, eu sinto uma graça, eu sinto uma presença. Glorifica Ele, recebe, recebe de Deus, recebe aí atrás. Aleluia. Que chora por mim. Gemidos inexprimíveis, em todos os momentos, vem me convencer que eu sou dependente de Deus. Sente só mais um minutinho.
casa é dele, você é dele, eu sou dele. Ai, tenha liberdade, Espírito Santo. Meu Deus. Sabe o que Deus está te dizendo? Através de Davi, que nem sempre o clamor é respondido de imediato. Até o clamor ser respondido na sua completude, o céu vai te dando livramento. O céu vai te dando graça. Porque tem mulher que chegou nesta grande conferência dizendo: não vou clamar mais porque o céu virou de bronze, o céu está chumbo, Deus não está me ouvindo. Mas Deus me traz nesta noite para te dizer: estou ouvindo sim, o céu não está de chumbo, o céu não está fechado, o teu clamor está atravessando as potestades e tem chegado ao meu trono. Continua clamando. Ele não te respondeu até semana passada, ele não te respondeu até ontem, mas possa ser hoje, enquanto você está adorando, enquanto você está sentindo a graça dele, ele está indo com resposta lá, através do teu clamor. Rema. Reba xerema laba xurianda laba. Rico que reconhecia a sua pobreza. Era rico, ainda não tinha tomado posse, mas reconhecia a sua pobreza espiritual. Não vem chegar para Deus se achando não, irmão. Tem gente que ousa dizer: se eu sou mulher de Deus, pronto, você já perdeu a guerra. Deus não é menino de recado para andar como você quer, com um controle remoto na mão. Ele faz, ele manda, ele desmanda. Ele faz e não dá nenhuma satisfação a respeito do que ele fez ou vai deixar de fazer. E se ele não quiser revelar o plano dele, você tem mais que aceitar e continuar caminhando, ainda que você não sabe qual vai ser o próximo passo. Só confia nele, só confia nele. Não chegue se achando diante de Deus, não. Porque nós somos pobres miseráveis. Nós somos alcançados pela misericórdia e pela graça. É pela graça, irmã. É pela graça. É pela graça, é pela graça, é pela graça, é pela graça. Não é porque a gente é super crente, não é porque a gente mergulha em 20 dias de jejum, em 3 dias, não. Isso faz parte do exercício espiritual, dentro das guerras espirituais. O céu vai se abrir pelo teu clamor, pela graça de Deus que envolve a sua vida, envolve a sua casa. É pela graça, irmã, é pela graça, é pela graça, é pela graça. Ninguém é melhor do que ninguém, não. Mas a graça nos alcançou. E porque a graça nos alcançou, veio o Espírito Santo, o nosso intercessor. Eu tive uma experiência. Sempre quando eu lia e pregava a passagem que o apóstolo Paulo diz que o Espírito ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse louvor que nós cantamos agora há pouco sobre o Espírito Santo, daqui a pouco comece a tocar ele em um tom abaixo,
Nós vamos encerrar cantando ele. E eu dizia, Espírito Santo, eu queria entender como é que é esse negócio do Senhor interceder com gemidos inexprimíveis. Como é que é isso? E eu passei uma experiência, 8 anos sem engravidar. Tinha minha filha mais velha, estava tudo bem, fazendo a obra, e eu engravido. Final de 6º mês, comecei a sentir muito mal, corpo todo manchado de preto, não sabia o que era aquilo, muita falta de ar. Fui uma consulta, liguei para o médico, ele disse, vem no consultório. Quando eu cheguei no consultório, ele falou assim, agora você vai ser internada. Falei, como assim? Começou um calvário de 15 dias, ao final de 15 dias, eu fui levada à mesa de cirurgia. Quando começaram a me operar, eu já estava com 22 de pressão. Minha pressão subiu mais ainda. Foi uma noite no CTI horrível. O espírito da morte, Jesus lutou com ele a noite toda. Eu senti ele entrando e vindo e gelando dos meus pés para o meu abdômen. Quando chegava no abdômen era uma falta de ar, uma alucinação horrível. O Senhor venceu a noite no CTI. Depois de 2 dias eu fui para a enfermaria. Meu filho era lindo, todo formado, todo cabeludo. A UTI neonatal estava encantada com meu filho. Era lindo o menino. Mas depois de 5 dias de vida, eu entrei na véspera, no 4º dia, final do dia, para visitá-lo. E quando eu cheguei, a enfermeira disse, graças a Deus a senhora chegou. O menino estava tão bem, já tínhamos tirado a viseira, preparando para a senhora amamentar. E agora o menino, ele está em desespero, ele está se debatendo. A gente não pode chamar as mamães. E a gente estava pedindo que a senhora viesse, porque ele conhece a sua voz, e a senhora precisa conversar com ele, para ele se acalmar, senão as sondas, toda a aparelhagem que está grudada nele vai sair do lugar, e isso vai complicar. E eu entrei depressa e comecei a conversar, e realmente comecei a cantar. Tinha pregado com ele no meu ventre, eu conversava muito com ele. E ele virou a cabecinha para o lado que eu estava, agarrou nesse dedo aqui, ó. Agarrou que eu tentava tirar e ele não soltava. Tentava tirar para brincar com ele. E ele foi se acalmando, foi se acalmando. As lágrimas corriam em bicas. E quando ele se acalmou, a enfermeira veio deste lado e falou assim, ai, graças a Deus. Era tudo que a gente precisava. A medicação vai fazer efeito. Aí ela foi e falou para mim assim, a senhora crê em mim? Ele estava aos berros. Ele estava aos gritos. Mas a sonda que está no nariz dele, que vai direto no pulmão, não deixa o grito vir para fora. É o grito surdo. Quando ela saiu, o Espírito Santo veio perto de mim e falou, você não queria entender? É assim. Aqui na terra, ninguém ouve o teu grito. Mas eu pego o gemido da tua alma. O clamor da tua alma. E eu subo com ele. Isso é serviço da graça, irmão. É por isso, irmão, que nós não podemos chegar se achando. A gente tem que chegar como pobre mesmo, dizendo para Jesus, eu sou necessitada, eu estou vulnerável. O inimigo está bombardeando a minha mente. O inimigo está dizendo que eu não vou vencer. O inimigo está dizendo que o Senhor não quer mais me ouvir, que o Senhor me rejeitou. Eu estou vulnerável. E aí o Senhor, Ele interpreta esse gemido e te diz, não, eu estou contigo, eu ainda sou o Deus do Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E eu vou para o final para nós orarmos. Benefícios
silêncio dos pobres que clamam ao Senhor. Ai, irmão, a gente ama. Eu estou ensinando a minha netinha a decorar esse versículo. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Foi logo depois do versículo de número 6 do Salmo 34. Foi na situação ilhada de Davi, foi na situação vulnerável de Davi que ele teve a experiência de que o anjo do Senhor se manifestou e deu livramento para ele. Aí o Senhor ministrou ao meu coração: quem reconhece a sua necessidade e dependência de Deus, movimenta o céu a favor da sua vida. Recebe de Deus, recebe de Deus. Ei, o teu clamor está provocando um movimento aí em cima. Está acontecendo guerra espiritual, e é por causa do teu clamor, é por causa do teu clamor. Está acontecendo batalhas aí em cima. Tem anjos guerreando, irmã, tem anjo guerreando, tem anjo. Clamor de pobre movimenta o céu, movimenta o céu, movimenta o céu. É por isso que você não pode parar de clamar. É por isso que você tem que chegar na igreja e clamar mesmo. Você tem que abrir a tua boca dentro daquela casa e começar a clamar, 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 clamar. Clama pelo sangue de Jesus, clama pelo poder do nome de Jesus, clama os salmos, clama, clama, irmã, clama, porque o céu está movimentando, o céu está movimentando, o céu está. Aleluia, aleluia. Está havendo um movimento aí em cima por causa do clamor dessa pobre que está sentada perto de você. Você crê que no clamor que está acontecendo aqui, os anjos do Senhor estão sendo enviados lá na raiz do problema? Eles estão mexendo, eles estão sacudindo lá, e é pela ordem divina, é pela ordem divina, é pela ordem divina, é pela ordem divina, é pela ordem divina. Receba, 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 receba de Deus, receba, receba de Deus, receba, receba de Deus, receba renovo, receba renovo, receba renovo, porque você vai continuar clamando, você vai continuar clamando, você vai continuar clamando. A letra do hino, você vai continuar clamando. Espírito Santo, meu consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou. Aí, ó. E mesmo assim se importa comigo. E mesmo assim, moras em mim. Tu és santo, ele. Tu és santo. Que outra palavra se faz necessária pra te descrever? Tu és santo, tu és santo. Porque quando clama, a coisa fica pior. Porque o inimigo sabe que ele está
escrever, Espírito Santo. Tu és santo. Fecha os teus olhos, não me olha mais pregar, não. Tu és santo. Causas impossíveis está sendo dado